Então, entrando nessa virtude de caridade, que nós também podemos chamar de amor, é a mesma coisa, tá? Caridade e amor é a mesma virtude, ok? Nós trazemos esse livrinho aqui, com algumas páginas, bem antigo. Ele tem assim mais ou menos 2020 anos, um pouco mais, chamado Bíblia. Então, a Bíblia, ela traz no capítulo 13, quem assim tem uma afinidade com a Bíblia, né, sabe que divide em capítulos e versículos, tá bom? E nós temos vários livros dentro da Bíblia. E eu tenho um livro chamado 1 Coríntios, tá bom? E esse livro, no capítulo 13, você vai ver aqui, nesse capítulo 13, ele é na verdade uma carta, tá? Esse livro inteiro é uma carta. É uma carta de uma pessoa chamada Paulo, tá? Um homem chamado Paulo, que ele escreveu a vários povos. É um daqueles homens que eu falei sujo, suvaquento, barbudo, suado, pobre, feio, não sei, que foi escolhido ali, mais ou menos, né, no ano 1 ali, digamos que do século 1, né, para falar sobre o amor e caridade, falar sobre essa virtude. Ele chegou até um povinho lá chamado Coríntios e falou: vou falar aqui pra vocês, tá bom? E ele falou o seguinte, ele escreveu uma carta linda, que eu acho que vocês devem conhecer aqui, quem não tem muita afinidade, novamente, com a Bíblia, devem conhecer por uma música, tá? Não sou muito boa de cantar, mas vamos lá, que é aquela assim: ainda se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Não sou muito boa para cantar, mas me esforço. E aqui ele fala assim: se eu falasse as línguas dos homens e a dos anjos, mas eu não tivesse o amor, eu seria como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, profecia que é fala, oratória em nome de Deus, se eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, aquilo que eu falei para vocês, o conhecimento científico, se eu tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas, mas se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres, ou seja, fosse lá dar todo o meu dinheiro para aquele pobrinho miserável que bate a porta, aquele remelentinho, gorducho ou bem magrinho, se eu me entregasse como escravo para me gloriar, mas se eu não tivesse o amor, nada disso aproveitaria. O amor, ele é paciente, benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso e nem se incha de orgulho. Não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, ou seja, não é raivoso, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas ele fica muito alegre com toda a verdade. O amor desculpa, crê em tudo, espera tudo e suporta tudo. O amor jamais acabará. Você dá uma olhadinha na câmera aqui pra mim, por favor? As profecias desaparecerão. As línguas cessarão.
a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado. Então, se a gente estudar uma vida toda, a gente não vai saber tudo. A gente não vai saber nem 0,1% do conhecimento que nos é dado. Como também é limitado o nosso profetizar. Mas quando vier o perfeito, desaparecerá tudo que é imperfeito. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança e eu raciocinava como criança. Quando eu me tornei adulto, eu rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas em parte, mas então eu conhecerei completamente como eu sou conhecido. E atualmente permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. Então, que cartinha, né, que ele escreveu para essa população, para esse povinho? Simplesmente um resumo de uma doutrina de vida, de viver do amor. Então, essa carta aqui, que deve ter sido escrita assim, bem próxima, talvez dos 40 depois de Cristo, por aí, ou alguma coisa a mais, essa carta, ela nos traz materialmente o que é essa virtude do amor, né? Eu quero fazer só um adendo dessa parte do conhecimento que o próprio Tomás de Aquino, que passou uma vida estudando, que chegou e apresentou esse novo para a filosofia, que é usado até hoje nas doutrinas. Ele um dia sonhou, dormiu, e nesse sonho Deus falou assim: por que você está estudando tanto? Por que estuda tanto, Tomás? Você estudou muito, você escreveu muito sobre mim, mas ainda faltou me amar de verdade. Então, quase no fim de todos os escritos dele, desse conhecimento, ele percebeu que tudo aquilo que ele escreveu ainda faltava o principal, que é o amor. Então não adianta a gente querer todo o conhecimento. Não existe nós buscarmos todo o conhecimento e adquirir todo esse conhecimento. Existem pessoas que até hoje, sei lá, com 50, 60, 80 anos, tá lá ainda se embebedando de livros de conhecimento, de conhecimento, de conhecimento. Nada contra, muito pelo contrário. Mas onde está esse conhecimento na prática do amor, na prática desta caridade, né? E assim, depois que Paulo falou isso, começaram, né, que começam os jogos, começou muita gente a escrever sobre virtude, sobre entender o que é o amor de verdade. Mas o que todas essas pessoas de fato entenderam é que o amor, na verdade, é, sabe o quê? Um ato anagógico, tá? O que é anagógico? Existe um santo também chamado João da Cruz, que ele escreveu sobre isso. Anagógico é elevar, tá? A sua alma a Deus, unir sua alma a Deus, a fim de combater um vício. O que é um vício? É um defeito, é o contrário da virtude. Então, se a virtude é paciência, o vício é impaciência. Se a virtude é temperança, o vício é descontrole, é destemperança. E aí, João da Cruz, ele fala que nós combatemos esse vício de maneira
anagogicamente, elevando a sua alma a Deus através de uma virtude, que é o amor. Nós conseguimos só combater os nossos vícios através da virtude do amor. A virtude do amor é aquela, por exemplo, que nós estamos num fim de dia, por exemplo, como agora, e assim, cansado e com fome, e aí você consegue tirar da sua predisposição ali, né, da sua disposição habitual, tirar essa virtude de passar um pano de chão na casa, de lavar uma louça bem lavada, de arrumar as coisas do filho, de fazer uma leitura interessante, ou seja, de buscar aquele servir daquele tempo que parece que não resta, mas resta. Como eu li na primeira citação, daquilo que você acha que não falta tempo, que falta tempo, daquele dia corrido, que você fala, não cabe um segundo de coisa mais nesse tempo, e cabe o seu servir, cabe preparar um chá aqui, como meu marido preparou para mim, maravilhoso, cabe escrever, cabe lavar a louça bem lavada, cabe fazer uma oração bem feita, arrumar uma mesa para o café da manhã. Então isso é a virtude. É a virtude tão simples do amor, da caridade, que nós buscamos todos os dias, através dela, combater o vício. Porque quando eu passo um pano de chão, eu estou combatendo o meu vício da impaciência. Eu estou combatendo o meu vício da preguiça. Então, quando eu faço um chá, eu estou elevando o vício do amor, ou a virtude do amor. E de repente, sabe, limpando, buscando no meu coração diminuir aquele vício da raiva, da ira, né? Nós temos uma autora da Idade Média chamada Hildegard de Bingen, depois eu vou trazer para vocês. Ela fala em 13 vícios, 24 vícios espalhados por toda a nossa alma, e que ao mesmo tempo que tem vícios, existem as virtudes. Então o vício do amor, ele combate o vício da ira, de gritar, desrespeitar, falar palavrão. Então tudo isso é a virtude da caridade, é a virtude do amor. E existe um autor na qual embasa todo o nosso trabalho na Stella Heim, que é João Bosco, também santo, São João Bosco. Ele tem um livro inteirinho falando sobre do que você necessita para ser virtuoso, entende? Então por isso que nós temos que colar nesse autor para poder estudar, se aprofundar e aplicar ao nosso espaço educacional, porque são as crianças que vão aprender, porque nós já somos adultas viciadas e agora a gente vai reparar, né? E vamos crescer nas virtudes, mas as crianças ainda são páginas em brancos, elas podem desde o começo ser virtuosas, certo? E para encerrar, eu quero dizer algo muito importante mesmo, talvez a coisa mais importante dessa aula, que Tomás de Aquino, ele fala assim: eu não consigo falar de virtude, falar de filosofia, de fé e de razão, se eu não ser uma pessoa virtuosa. Eu não posso falar de virtude, amor, caridade, se eu não tiver o amor e a caridade. Então eu convido a vocês nesse segundo momento, nesse segundo vídeo que vocês estão assistindo,
como eu estou me convidando a cada momento ao fazer esse trabalho, a crescer nas virtudes, para que a gente possa falar sobre virtudes e entregar essas virtudes de maneira prática a essas famílias que nós vamos encontrar, tá bom? Então eu encerro por aqui esse segundo vídeo. E o terceiro, nós vamos falar sobre metodologia, como nós vamos aplicar numa pequena atividade isso com as crianças no Stella High.